jamais permita que a timidez te pare. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cristo na Veia. Bom, hoje eu quero começar o vídeo com uma pergunta. Por que essa timidez ainda está te travando? Te impedindo de cumprir seu propósito? Te impedindo de realizar seus sonhos? Por que isso ainda está acontecendo? Eu sei que pensamentos tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Bom, Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito, mas muitas vezes nós nos importamos demais com a opinião de quem não se importa com a gente. Nós chegamos em um público e não conseguimos falar, pois temos medo do que as pessoas vão achar. Nós ficamos com medo de errar, nós ficamos com medo de falar alguma coisa e as pessoas rirem. Nós ficamos com medo de várias coisas que às vezes realmente não se importam. Não é o problema do timidez. Só pra constar, a timidez não é um problema, mas muitas pessoas não gostam de ser tímidas. Outras gostam, beleza. Mas muita gente é impedida de cumprir propósito, de realizar sonho por causa da timidez. E um grande problema que pessoas tímidas enfrentam é você ter um sonho, ter uma vontade e não conseguir fazer por causa do medo. Por causa do medo do que os outros vão achar. Por causa do medo do que as pessoas ao redor vão pensar. O que mais impede é o medo da opinião das pessoas. O que mais impede uma pessoa tímida de fazer as coisas é o medo da opinião das pessoas. E isso não é a sociedade que vai mudar, é a pessoa tímida que tem que tomar uma atitude para mudar isso nela. E como que uma pessoa tímida pode passar por cima e literalmente mudar de vida e se tornar uma pessoa que não é impedida de cumprir propósito e realizar sonho? Como eu li aqui em Jeremias 29:11 diz que o Senhor Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Ele simplesmente não olha nada, ele tem paz, ele sente paz ao pensar em nós. Deus ama ouvir nossa voz, Deus ama conversar com a gente, Deus nos ama, mesmo com tudo que fazemos de errado. Sabe, Ele enviou seu Filho para morrer por nós, para nos perdoar, para pagar uma dívida que tínhamos que era impagável, então não tem como contestar que Deus realmente te ama. Mas muitas vezes a gente não se importa com a opinião dele. Ou às vezes a opinião dele é a última com que pensamos, né? Às vezes a opinião das pessoas é o que importa pra gente. Só que uma coisa que uma pessoa tímida tem que pensar é que a opinião de Deus é a primeira opinião que importa. Se Deus está concordando com o que eu tô fazendo, fechou. A opinião das outras pessoas é mínima. Sabe? Grava isso no seu cérebro. A opinião da outra pessoa, a opinião da sociedade ao meu respeito é problema deles, não é problema meu. Entenda uma coisa, a única crítica que você tem que pegar para você são as críticas construtivas. Você tem que converter essas críticas em algo bom para você. Agora, críticas que não valem nada, você simplesmente joga fora. Não fique se importando com a opinião de quem não se importa com você. Se importe com a opinião de Deus a seu respeito. Você é a imagem e semelhança dele e não há nada que possa mudar isso. Ele te ama e a partir do momento que você conhece a Cristo e crê nele, você se torna filho de Deus. Não há mudança. Eu sei, não é fácil. Eu sei, vai ser difícil mudar isso. Vai ser difícil você chegar num público e falar. Mas entenda uma coisa, não é você quem vai fazer. Muitas pessoas têm medo de pregar. Isso é um grande problema. É aí que a timidez se torna um problema. Quando ela impede você de cumprir o seu propósito. Quando ela impede de você de fazer o que é para Deus. Aí sim a timidez se torna um problema. E o que fazer quando eu tenho medo de pregar e por causa de timidez? Pare de achar que é sobre você. Pare de achar que é você quem vai fazer. Entenda que é o Espírito Santo. Em Mateus, quando Jesus vai mandar os discípulos, ele fala: não se preocupeis com o que haveis de dizer nas sinagogas ou nos lugares, pois é o Espírito Santo quem dará para vocês. E em várias passagens da Bíblia, essa mensagem confirmada, essa mensagem é refalada, né? É o Espírito Santo quem colocará a palavra em nossa boca. Quando o Espírito Santo
Santo falou através de Pedro, o cara que não sabia, tipo, ele não era formado em nada, quando o Espírito Santo falou através dele, quem ouviu ficou espantado com a ousadia que ele falava, porque não era Pedro, era o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começar a agir em você, não vai ter timidez que vai poder te parar. Jamais. Sabe, porque não vai ser uma questão de você fazer alguma coisa, é questão de que o Espírito Santo está agindo em você. E como que eu posso parar essa timidez? Como eu posso jogar fora essa timidez? Comece a conversar com Deus. Fale, Deus, eu não quero mais ter esses bloqueios, eu não quero mais ser tímido, eu não quero mais ficar deixando de realizar meus sonhos, eu não quero deixar de cumprir meu propósito, eu quero realmente cumprir o propósito que o Senhor tem pra mim, eu quero realmente realizar meus sonhos e que essa timidez não me impeça. Converse com Deus, fale com Deus o que você está sentindo e se abra, deixe que Deus te molde a cada dia, para que Ele vá tirando aos poucos essa timidez que está em você, e quando você perceber, não vai ser mais você quem vai estar fazendo, vai ser Ele. Vai ser Ele quem vai estar falando em público, vai ser Ele quem vai estar pregando, mas é te usando. Ele vai te usar na vida de várias pessoas, basta você permitir ser moldado por Ele, basta você permitir que Ele tire tudo isso que te impede de cumprir o seu propósito. Então permita, deixe que Ele mova em você, deixe Ele falar no seu coração. E nunca se esqueça que a opinião dele ao seu respeito é o que realmente importa. O apóstolo Paulo, em Gálatas, diz que ele não se envergonhava do evangelho porque era o poder de Deus, em Romanos ele fala isso, porque era o poder de Deus dado a ele, para gentio e para grego. Ele, em Gálatas, diz que o evangelho, ele não pregava para homens, ele não fazia para agradar as pessoas, ele fazia para agradar a Deus. Porque foi Cristo que morreu por ele, não um homem algum, não foi pessoa que morreu por ele, foi Cristo. Sabe? Então quando você entender que é sobre Cristo, que é sobre Deus, nada vai te impedir e nem timidez vai te impedir. E lembre-se, Deus te ama e Ele quer muito te usar.